Duas coisas não têm limite: o universo e a imbecilidade humana. Se bem que a primeira eu não tenho tanta certeza. Albert Einstein. Se Einstein fosse vivo hoje, eu acho que ele diria o contrário. Ele diria que duas coisas não têm limite: o universo e a canalice bolsonarista. Os bolsonaristas agora estão espalhando nas redes sociais que eles querem o impeachment do Lula. Inclusive o Kim Kataguiri já protocolou um pedido na Câmara de impeachment do Lula. E eles estão querendo convencer as pessoas a irem às ruas para poder fazer o impeachment do Lula. Agora, por que será que eles querem o impeachment do Lula? O que será que ele fez de tão grave para ser empichado, para ser retirado do poder? Vamos entender? O Lula sancionou um programa chamado Pé de Meia, que foi criado, se eu não me engano, pela Tabata Amaral, que é uma ajuda que dá para os estudantes de R$ 200 por mês do ensino médio, e ao final do ano dá uma ajuda de uma poupancinha de mais ou menos R$ 1.000 para cada estudante. Esse programa foi criado para incentivar as crianças a permanecerem na escola, para evitar a evasão escolar, que era muito alta no Brasil. Muitas crianças e garotos, adolescentes, eles deixavam até de frequentar a escola porque não tinham o que comer. Alguns iam para a escola só para ter uma merenda, mas dependendo da escola, a criança estudava com fome. Então era mais vantagem a criança ir buscar comida na rua, resto de feira, essas coisas, do que querer aprender a estudar. Infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros, principalmente de periferias. Então esse programa era para incentivar essas crianças a continuarem estudando e dar uma ajuda que eles pudessem dar em casa, para comprar comida, alimento. Não é grande coisa, mas um pouquinho já ajuda. Dá para a mãe comprar um ovo, um óleo, um macarrão, alguma coisa ou outra. Esse é o pecado terrível do Lula, tá? Por isso que eles querem que as pessoas vão para as ruas para pedir o impeachment do Lula. Malvado Lula, dando dinheiro para as criançadas estudar, Lula, seu malvado. Enquanto isso, tem militares aí que recebem salário de R$ 300 mil por mês, tem juízes que chegou a receber R$ 1 milhão por mês, teve lá no Mato Grosso, né, aquela desembargadora que autorizou a dar um bônus de Natal de R$ 10 mil para cada juiz. Isso aí não tem problema para eles, né? Agora dá R$ 200 para cada estudante. Que crime terrível. Temos que ir para a rua e empichar o Lula. O que acontece, pessoal? O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, eles falaram para interromper esse programa do Lula, porque eles notaram irregularidades. Para criar esse programa, pessoal, o governo utilizou fundos ociosos de outro programa. O que é ocioso? É que não estava sendo utilizado. Então eles pegaram 7 bilhões desses programas que não estavam sendo utilizados, que estavam ociosos, e destinaram para esse programa Pé de Meia. E para isso, o governo contratou um fundo para gerenciar esse programa. Isso é muito comum. Quando na época do Bolsonaro foi criado aquele programa do auxílio emergencial por causa da pandemia, o governo Bolsonaro também contratou um fundo. Então isso aí é perfeitamente normal. Só que o fundo que o Lula contratou, o governo, é um fundo privado, que não é do Estado. E aí que gerou essa confusão. Porque esse valor que é destinado para esse programa, ele ficou à margem do orçamento. Então quando você vê o orçamento lá, não aparecem esses dados. Por quê? Porque foi contratada uma fundação privada. Só isso. Tanto que essa decisão aí do TCU é uma medida cautelar apenas. Por enquanto não foi feito nada de concreto, porque eles ainda vão ter que julgar o mérito. Ou seja, ainda vai ter que ter um julgamento para ver se realmente é irregular ou não. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, já falou que não tem nada de irregular. Só que ele usou um fundo privado. Que não tem nada demais, pessoal. Isso aí pode ser feito, já foi feito por outros governantes. É uma prática até comum e usual. Mas como ficou à margem do orçamento, o TCU decidiu, de maneira cautelar, impedir o programa para que não pudesse mais ser feito até que houvesse os ajustes. O governo pediu um prazo de 120 dias para que possa corrigir essa margem do orçamento, e o governo quer que esse interrompimento seja só a partir do ano que vem, porque senão vai prejudicar os alunos desse ano que já estão fazendo parte do programa. Nada demais também. A AGU pode recorrer e essa decisão pode cair. Nada demais, só por uma questão burocrática, que um fundo é privado, em vez de ser um fundo estatal, como, por exemplo, o Banco do Brasil, sei lá. Isso é motivo de impeachment, pessoal? Segundo o Kim Kataguiri, é. Segundo o Kim Kataguiri, isso é um crime de responsabilidade fiscal. E um presidente pode ser empichado por um crime de responsabilidade fiscal. Só que isso aí não é nenhum crime, pessoal. Não teve gastos para o erário público, não teve desvio de verba. O Lula não pegou esse dinheiro, enfiou no bolso, dividiu com um companheiro ou com políticos. Não teve nada disso. Então isso não configura um crime. No máximo é um erro burocrático. Tem a lei lá que tipifica? Tem, mas é só o governo fazer o ajuste necessário. Vamos mudar de fundo então. Vamos colocar na Caixa, no Banco do Brasil, uma coisa bem simples. Agora, você vê um monte de bolsonaristas querendo pedir impeachment por causa desse probleminha, pessoal, isso beira a canalice nível 1000. Enquanto que na época do Bolsonaro ele chegou a furar o teto em 700 bilhões de reais, tá, por causa da pandemia, e mesmo depois, quando não tinha mais pandemia nem nada, no último ano do Bolsonaro, ele furou o teto de gasto em mais de 300 bilhões para tentar ganhar as eleições. Ele liberou Bolsa Família para todo mundo, ele liberou o BPC para todo mundo, liberou empréstimo para beneficiário do Bolsa Família, era só pedir que a Caixa dava até 10 mil reais. Ele liberou geral, tá?
Fora que ele deu voucher para caminhoneiro, tal, tudo que configura compra de voto o Bolsonaro fez, tá, para tentar ganhar e mesmo assim não ganhou. Agora o Bolsonaro furando o teto de gasto para poder comprar uma eleição, isso não tinha nenhum problema. Ninguém pediu o impeachment do Bolsonaro por isso na época. Agora, por uma questão burocrática de um programa social que tem um gasto até mínimo, pelo amor de Deus, né, gente? Só o que o governo perde com desoneração de setores da sociedade, eu acho que são a todo 17 setores, incluindo a imprensa, o governo conseguiria fazer uns 50 pé de mês, pra vocês terem uma ideia. E mais Bolsa Família. Mas não, o único programa social que é para ajudar a molecada a evitar a evasão escolar, o pessoal quer impeachment. Vem cá, você que está vendo esse vídeo, você iria para as ruas pedir impeachment de um presidente porque ele fez um programa para ajudar estudantes? Um presidente que não roubou, que não fez corrupção, não fez nada, só porque o fundo é privado? Você iria para a rua por isso? Fala sério, né, gente? Agora tem bolsonarista que vai. Porque o nível de canalice dessas pessoas é 1000. Eles não se importam com os estudantes que estão sendo beneficiados, eles não se importam com a economia que está melhorando. Para eles é só tirar o Lula e pronto, é aquele antipetismo patológico. Agora, querer depor um presidente eleito da República, que não tem nem corrupção nem nada, mas querer depor por causa de um programa social, pelo amor de Deus, gente. Daqui a pouco eu vou bancar uma borguete aqui, sabe, nos meus vídeos do canal, que eu fico tão revoltado que daqui a pouco a minha vontade é de mandar esses bolsonaristas a merda. Sendo bem honesto. Por um programa social? Não dá, vou até parar o vídeo aqui, pessoal. Quem gostou já sabe, dá um like aí, ativa o sininho, se inscreva no canal, comente o que achou, tá? Compartilha nas suas redes sociais essa bobagem, até para aquele gado burro saber que o motivo que eles querem o impeachment do Lula, tá? Compartilha aí com todo mundo. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, até a próxima.